Então, queridos, eu queria que você abrisse agora no Salmo de número 133. É um salmo extremamente conhecido por todos nós cristãos, né? É um salmo bem curtinho. Salmo bem curto, né? Vamos ler aqui. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Agora fala aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. Diz, Senhor, que tua igreja precisa ouvir. Nossos corações estão como terra fértil para boa semente, em nome de Jesus. Amém. Na realidade, irmãos, eu estou trazendo este salmo porque há uns 20 dias atrás, na nossa oração, tem um momento final da oração, que agora nós estamos dando uma palavra curta, uma palavra, uma pitada da palavra, de mais ou menos 1 minuto, 2 minutos, no máximo, não é? E durante esses 20 dias que antecedem o dia de hoje, nós falamos sobre os salmos de romagem, que são os salmos que começam do 120 ao 134. Esses salmos são chamados de romagem porque era a peregrinação do povo, né, de Israel, quando se deslocavam das diversas localidades de Israel para Sião ou para Jerusalém, onde estava primeiramente no tempo de Davi o tabernáculo, depois com Salomão o templo. E era um momento que eles se deslocavam para comemorar pelo menos as 3 festas mais importantes, não é? As 3 festas mais importantes do calendário judaico, que era a Páscoa, o Pentecoste, não é? E os tabernáculos. Eram 3 festas onde havia esse deslocamento, havia essa romagem. Romagem significa um deslocamento religioso. É por isso que tem a palavra romaria, né? A Igreja Católica faz muitas romarias para as cidades aqui, por exemplo, por Jesus da Lapa. Tem uma época que eles vai todo mundo para lá, enfim. Então havia essa peregrinação. E nesse trajeto, o povo ia adorando a Deus, porque o propósito era chegar em Jerusalém, em Sião, e adorar a Deus. E Davi, que é o autor do salmo, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a gente precisa entender um pouquinho por que Davi está colocando isso de tal forma, e por que isso é tão bom aos olhos de Davi. A gente sabe pela história bíblica que Davi foi ungido rei mais ou menos com 14, 15 anos de idade. Ali, quando Samuel foi na casa do pai, a gente conhece a história, não é? Ele foi ungido rei, mas na realidade ele não assumiu o reinado ali. Ele depois lutou contra Golias, se tornou um guerreiro, não é? E depois, quando ele começa a ter projeção em Israel, o coração de Saul, que era o rei, suscita nele uma inveja, um ciúme grande de Davi. E aí começa uma perseguição implacável contra Davi. E Davi, mais ou menos dessa idade, mais volta dos seus 20 anos até aos seus 30 anos, ele vive praticamente como um fugitivo na sua terra, não é? Ao tempo todo com a perseguição, com esse persecutório de Saul, que obstinado em matá-lo, para eliminar o Davi. E o Davi
vive atordoado, a vida dele se torna, imagina, 10 anos, 10 anos, o Estado, o aparato do Estado em busca de Davi. E mais, a busca era feita pelo próprio rei Saul. O próprio rei agia e saía em busca de Davi. E Davi, ele acaba, nessa peregrinação, ele vai até o momento em que Saul morre. E quando Saul morre, há uma crise em Israel. Porque Davi automaticamente é reconhecido como rei de Judá. Lembre-se, eram 12 tribos, né? Eram 12 tribos que não tinham cara de nação. Aliás, vinha do período de juízes, né? Aí pediram um rei, e cada um fazia do jeito que queria fazer. A Bíblia diz que cada um tomava as decisões como queriam. Até o momento que as tribos pediram um rei. E o primeiro rei foi Saul, que não deu certo. Não deu certo porque não andou segundo os preceitos de Deus, no caminho de Deus. E aí Davi assume, quando ele assume somente a tribo de Judá, com 30 anos de idade. Com 30 anos ele assume a tribo de Judá. Houve uma convulsão social, porque as outras tribos ficaram com o filho de Saul. E houve lutas ali o tempo todo. Isso durou durante 7 anos, essa luta interna em Israel. Porque Davi não era reconhecido como rei na nação. E houve lutas ali entre as 11 tribos, as 10 tribos, que uma era de levitas, as 10 tribos e a tribo de Judá. Houve uma convulsão social interna em Israel. E durante 7 anos havia essa luta, essa confusão em Israel. Até que Davi vai se colocando devagarzinho, vai se colocando como um rei, segundo a vontade de Deus, até ele tomar, depois de 7 anos, ele começou com 30 anos, 7 anos, ele consegue ser o rei de Israel. Ele consegue ser o rei de Israel. Então Davi o seu reinado nasce nesse conflito, nessa briga interna, nessa confusão interna, com mortes, com assassinatos, com lutas. Então quando Davi diz assim, como é bom que os irmãos convivam em união, isso significa, ele está se retratando ao que ele passou, e a experiência dele, desses conflitos internos dentro de Israel, e que agora Israel está unificado, todas as tribos estão unificadas, Israel se torna uma nação, e não somente apazigua a nação, mas como Davi também consegue destruir todos os inimigos à volta de Israel, e o reinado de Davi começa a prosperar. Ele faz esse salmo, e ele entende como é bom, como é maravilhoso, e na realidade, isso é uma realidade inexorável, porque é bom quando a gente vive em união, quando a gente olha para uma família que só há brigas, confusão, disputas, a gente vive num ambiente hostil, não é verdade? Muitas vezes nós vemos famílias assim, vivendo em ambientes de peleja, de luta, de confusão. E Davi está dizendo, como é bom a gente viver em união, como é bom, é maravilhoso a gente viver em união. Muitas vezes a gente vem para a igreja, e às vezes a igreja está nesse estado de beligerância. São irmãos brigando com irmãos, disputando posições, disputando territórios. E era o que acontecia, por exemplo, na igreja de Coríntios. Havia uma guerra de grupos dentro da igreja. Isso não é bom. E Davi está dizendo, como é bom e agradável. Como é bom. Mas ele diz assim, como é bom
quando, olha só, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Quando? Ou seja, o que Davi está dizendo assim: quando a gente escolhe viver em união, é bom e agradável. Quando a gente se esforça para viver em união, é bom e agradável. Quando a gente se esforça para viver em união na nossa casa, é bom e agradável. Quando a gente se esforça para viver em união na nossa igreja, é bom e agradável. Quando a gente se esforça a viver em qualquer ambiente, em união, é bom e agradável. É isso que Davi está dizendo. Mas ele diz quando. Isso significa que eu tenho responsabilidade nessa busca, nesse objetivo de manter a paz, de criar vínculos, de estar unido. Não é reunido. Porque reunido eu posso estar, por exemplo, quando eu embarco num voo, dentro de um avião, eu estou reunido com muitas pessoas, mas eu não estou em união. Eu estou reunido. Quando eu me reúno para alguma coisa, em determinado local, quando eu vou fazer um curso, alguma coisa, eu estou reunido para aquilo, mas eu não estou em união. E o desafio aqui para mim e para você é manter essa união. Essa união, porque é bom e agradável. É bom e agradável. Isso faz bem para a alma. Uma família que vive em paz, um ambiente em paz, é um ambiente que cresce, que amadurece, que se desenvolve, que não há traumas, que não há brigas, que não há confusão. E é isso que Deus quer para o seu povo, Deus quer isso para a sua família, Deus quer para a sua casa, Deus quer para a sua igreja. Deus quer isso. Deus quer isso. Mas é quando nós escolhemos isso, quando nós fazemos esforço para isso, é quando nós nos colocamos para agir desta forma. Quando nós nos desarmamos do nosso espírito beligerante, quando nós não deixamos que o inimigo nos use para fustigar, para brigar, para fazer intriga, quando a gente coloca no nosso coração que a paz é muito mais importante. Deus quer paz na tua casa. Deus quer união na tua casa. Deus quer. Mas é quando você, esposa, é quando você, esposo, é quando você, filho, é quando vocês, família, é quando vocês tomam a decisão de viver. E aí Davi vai nos dar algumas dicas aqui. Ele vai dizer: é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. O que ele está usando um sentido figurado. A unção do sacerdote, do sumo sacerdote, onde era colocado o sacerdote ali e derramado o azeite sobre aquele sacerdote, e descia da cabeça, e aquele azeite ia derramando, passava pela barba, ia pelas roupas, ia tomando conta de todo o corpo deste sacerdote, deste homem. Falando de que a unção não era simplesmente uma unção localizada, um dedinho que pega aqui, não era assim um dedinho que pega o azeite e passa aqui na testa, mas era um derramamento do azeite na cabeça do sacerdote, de forma que aquilo se alastrasse, que aquilo fosse tomando conta de todo o corpo do sacerdote. Era essa a ideia. E o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso representa para mim e para você? Representa que a união da igreja, a união da sua família, tem que perpassar pela unção. Não, por mais que você
desejemos, está certo a palavra? Tá. Desejemos a querer nosso estado sempre será um estado beligerante, porque o nosso problema não é um problema do ambiente, o nosso problema é interno. Nosso problema está aqui dentro. O nosso problema é que nós somos conflituosos. Nosso problema é que nós somos inquietados, somos de alma inquietadas. Esse é o nosso problema. Então é preciso que a gente passe por esta unção do óleo na nossa vida. Porque só haverá paz, só haverá harmonia, só haverá união dentro dos nossos ambientes, a começar na nossa casa. Eu vou frisar bem a casa e a igreja. Quando nós está sendo derramado sobre nós a unção. Quando o óleo está descendo, quando nós somos banhados pelo óleo, e nós sabemos que o óleo na Bíblia representa a presença de quem? Do Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo. Não adianta nada você querer tentar fazer isso. Você tenta, mas sem a ajuda do Espírito Santo você não consegue. É por isso que precisa ser uma completude de seu corpo. Que corpo é este? É o ambiente que você está, a família, a igreja, ser derramado ungida pelo Espírito de Deus. Porque só haverá união quando nós dermos lugar ao Espírito Santo. E é isso que nós temos feito aqui, temos buscado. Quando nós entendemos aqui nesta igreja que nós precisamos inspirar pessoas a se tornarem templo do Espírito, para que a gente possa ser uma família para cuidar uns dos outros, para que a gente possa ser um corpo para testemunhar de Cristo. E sabe, nós nos baseamos aqui em Efésios capítulo 1, quando diz: órgãos que estejais, coloca aí para mim, para não dizer o versículo errado. Efésios capítulo 4, versículo 1, por favor. Como prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. A palavra, mas essa versão já bate com a minha novamente. Da vocação que receberam. Nós recebemos uma vocação de Deus. Paulo vai dizer que em Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós fomos salvos. Nós fomos tirados deste mundo, fomos ressuscitados com Cristo. Nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos família de Deus, nos tornamos templo do Espírito. E ele vai descrevendo, e diz que no capítulo 4, nós somos alvos do grande amor de Deus que é derramado em nossas vidas. E vai falar no capítulo 3 ele diz do amor. No capítulo 4 ele diz assim: agora vocês têm que viver segundo a vocação de vocês. E qual é a vocação de vocês? A primeira vocação é crescer na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É crescer na palavra, num relacionamento com Cristo. Mas é crescer também na unidade do Espírito. Bota o 2 e o 3 aí, por favor. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo esforço. É o quando nós decidimos. Mas nós precisamos de quê? Manter essa unidade do Espírito. Nós precisamos manter essa unidade do Espírito. Então, enquanto nós não trouxermos Deus para nosso ambiente, enquanto Jesus não está no nosso ambiente, Ele pode às vezes estar em nós, mas não está no nosso ambiente, porque quando nós agimos no nosso ambiente, nós não agimos como cristãos, nós não agimos como Cristo. É por isso que ele vai conservar, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Qual é a paz que está em jogo aqui? Não é a paz que nasce da minha consciência, mas é a paz de Cristo que excede todo entendimento, que é nos dada ao nosso coração. Enquanto eu não vivo esta paz dentro de mim, eu não posso pacificar o meu ambiente. Então o meu ambiente se torna local de guerra, de luta. E sabe, a família, queridos, é o lugar onde se há convivência mais próxima, onde a gente se desarma de tudo que a gente
Pensa que é, ou tenta ser, ou tenta mostrar para os outros. É na família que o superego se relaxa. É na família que a gente mostra quem somos nós. Porque muitas vezes na igreja é fácil a gente assumir um papel. É muito fácil a gente assumir um papel aqui na igreja. De santo, de homem bom, maravilhoso, extraordinário. Mas quando a gente vai para dentro do ambiente familiar, a gente mostra quem a gente é. Feito aquela criança que um dia chegou para a mãe e disse: mãe, era filha do pastor, filho do pastor, disse: mãe, não dá para a gente morar na igreja? Aí a mãe olhou e disse: morar na igreja? Por quê, minha filha? Porque lá o papai é tão bom e aqui é terrível. Entenderam o que eu estou falando? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, quando os irmãos vivem em união. A gente precisa do Espírito de Deus nessa tarefa. A gente precisa dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida, irmãos. Sabe, quando a gente olha para o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é exatamente todos os elementos que a gente precisa para uma convivência dentro de casa. Vocês podem citar alguns frutos, um aspecto dos frutos aí? O que é que vocês acham? Tem amor? Tem? Tem? O que mais? Tem paz? Tem o que mais? Hein? Longanimidade, não tem? A alegria tem? Tem. Identifique na sua casa se existem esses frutos. Identifique na sua casa. Não estou julgando ninguém aqui, por favor, não é isso. Mas eu quero que você faça o exercício. Identifique na sua casa. Se tem alegria, se tem paz, se tem comunhão, se tem longanimidade, se tem amor. E sobretudo, se tem domínio próprio. Porque eu sei que é difícil. Eu sei que viver dentro de família é difícil. Casamento é difícil, irmãos. São duas pessoas diferentes. Mas não é impossível. Mas quando a gente decide a viver em união, tá certo? Quando a gente decide e o Espírito Santo está na nossa casa, sabe? A coisa muda. Eu não estou dizendo que não vai ter litígio, não estou dizendo que não vai ter conflito, mas haverá perdão, há momentos difíceis, mas o Espírito vai nos conduzir ao perdão, à tranquilidade, restabelecer a paz. Não é um estado de guerra contínuo dentro de casa. Não. Dê lugar ao Espírito de Deus na sua vida. Dê lugar ao Espírito de Deus na sua família. Dê lugar ao Espírito Santo na sua igreja. Dê lugar ao Espírito Santo. E aí, precisa ter domínio próprio, porque às vezes tem que engolir. Quantas vezes já mordi a língua, que a dona Ana te tira do sério. Mas eu também ela já mordeu mais do que eu, porque eu sou mais fácil de tirar ela do sério. Mas é isso, irmão, essa é convivência. Já brigamos, já teve pau. Eu digo, meu Deus do céu, está a guerra. Mas sabe, depois a gente vai lá para a cama, sabe? Aquele pezinho bate no outro assim, sabe, irmão? Aí fica aquele pezinho batendo, aí vai encostando assim, aí tal, aí já vai chegando, o negócio vai virando, irmão, vai uma bênção. Aí vira uma bênção. Aí depois da bênção ela diz assim: mas nós vamos conversar depois. Aí eu digo: lasquei-me. Mas é isso.
O Espírito, em todos os momentos, está querendo essa união. Ele é a unidade do Espírito. É o tempo todo Ele querendo quebrar essas arestas do nosso coração, tirar isso da nossa mente, esse estado beligerante. Mas a gente precisa dar lugar. A gente precisa dar lugar. É por isso que a primeira coisa que o salmista diz é: quando o Espírito Santo desce. E eu fui olhar aqui, eu fui reler em 2 Samuel, que vai narrar essa história de Davi, quando ele assume como rei. A gente olha para Davi, Davi não dá um passo. Davi não dá um passo, ele não levanta uma pena se ele não fala com Deus. Pode olhar lá. 2 Samuel capítulo 1, 2 e 3. Tudo que ele vai fazer, eu avanço, eu luto, eu faço isso, eu confronto. O que é que eu faço, Senhor? E Deus vai dizendo: faça isso, faça aquilo outro. Claro que hoje você não precisa disso, porque a palavra de Deus está na sua mão. Faça o que está na palavra de Deus. Perdoar está na palavra de Deus, irmãos? Tá. Viver em paz está na palavra de Deus? Tá. Então não precisa descer um anjo para dizer que a sua casa, na sua igreja, tem que viver em paz, porque está aqui. Se esforcem para manter a unidade do Espírito. Se esforcem para manter a unidade do Espírito. E é assim, às vezes tem que recuar, às vezes a gente tem que aceitar. E um momento assim, eu aprendi com um pastor que ele disse assim: olha, quando começar uma discussão, você bota um copo d'água. O copo água aqui, ó. Você não fala. Porque quando você fala, você machuca. Quando você reage, você machuca. Não é assim, irmãos? Ou não é? Ou a minha casa é diferente? Não? Estamos falando a mesma linguagem? Estamos, né? Então, é assim, irmãos. Que haja paz, que haja alegria. E o salmista diz assim: esse óleo precioso é um óleo precioso. É algo especial. O Espírito de Deus é algo especial na nossa vida. Paulo vai dizer que nós temos um tesouro num vaso de barro. Tá certo? Um vaso de barro. E eu estou dizendo isso aqui, não é para você dizer: não vou errar. Nós vamos errar, vamos nos machucar. Cara, sabe, assim, quando eu menos espero, já tem um conflito. Às vezes narra um conflito e o inimigo, ele sabe onde está. E mais ainda, irmãos, eu sei onde tenho que pisar no calo, e ela sabe onde eu tenho que pisar no meu calo. Ela sabe a palavra que me ofende, eu sei a palavra que ofende ela. E quando eu menos espero, eu falo aquilo. E sabe, entra o domínio próprio. Entra o domínio próprio. Temos que ser controlados pelo Espírito de Deus. Isso dentro da igreja também. E mesmo quando há uma palavra mais pesada, mais áspera, mais que machuca a alma, não deixe o outro machucado, não deixe o seu filho machucado, não deixe sua mãe machucada, não deixe seu pai machucado, não deixe sua esposa machucada, não deixe o seu irmão na igreja, sua irmã na igreja machucado. Se aproxime e peça perdão ao Senhor, em nome de Jesus. E assim nós vamos mantendo a paz e dando bufetadas no diabo. Amém, irmãos? Mas Davi vai mais. Ele vai dizer, agora ele vai comparar. Então, é o Espírito que desce. Tem que descer o Espírito, desce. É Deus que faz descer o Espírito. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha só. Primeira coisa é a unção do Espírito. Essa busca da unção do Espírito. Não é para falar em línguas, não é para eu profetizar, não é para eu chegar na igreja e me sentir mais importante do que o outro. Eu sou mais espiritual, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher. Não, não é para isso. Tudo isso que Deus está nos colocando é para que a gente viva em união. União. Deus faz isso para que a gente viva em união. E aí ele diz, compara agora com o orvalho de Hermon. Hermon para Sião ficava mais ou menos umas 400 quilômetros. Hermon
fica ao norte de Israel. Sião é onde fica Jerusalém, 400 quilômetros. Mas o Hermon é o monte mais alto da região, 2.800 metros. E no Hermon, durante todo o ano, há neve no cume desse monte. E o que acontece? Aquelas gotículas começam a evaporar e o vento vai levando, e isso vai chegando até Sião, e vai o orvalho caindo e vai tornando a terra fértil, abençoada. É assim que acontece o processo. É por isso que Davi está dizendo: olha, eu estou em Sião, mas a gente recebe a bênção lá de Hermon. Vem essa como é que se diz? Essa neblina, não, esse orvalho, ele vem de lá para cá trazido para a minha vida. E o orvalho refrigera, o orvalho me torna fértil. É assim que acontece. Quando Deus está na nossa vida, é do monte dele que vem o orvalho para mim e para você. A vida não deixa de ser insípida, a vida deixa de ser quente, a vida deixa de ser desértica, e Deus começa a derramar da sua água, da sua bênção na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja. Mas isso quando nós queremos viver em união. Quando nós queremos viver em união. E esse é o grande desafio. Quando nós decidimos, na minha casa vai haver união, na minha casa vai haver paz, na minha casa vai haver amor, na minha casa vai haver compreensão, na minha casa vai haver ajuda mútua, vai haver palavras de incentivo, motivação. Na minha casa, na minha igreja vai haver tudo isso. Sabe? E essa é uma decisão de cada um de nós. É uma decisão, não é o Espírito Santo que vai fazer esse milagre, não. Se você não quer isso, se você não age dessa forma, o Espírito não pode lhe usar. Se você só tem praga, só tem reclamação, só tem coisa ruim para dizer, só tem miserabilidade para falar, você vai colher miserabilidade, vai colher desunião, vai colher tristeza, sofrimento na sua casa. Agora, se você deixar o orvalho de Deus na sua vida, refrigerar a sua vida, trazer esse orvalho e tornar a sua terra fértil, você vai produzir, porque ali o Senhor ordena a bênção. Aleluia. Ali o Senhor ordena a bênção. E Deus quer ordenar a bênção na minha casa. Deus quer ordenar a bênção na sua família. Deus quer ordenar a bênção nessa igreja aqui. E a gente precisa decidir. Quando nós decidirmos viver em união, quando nós decidirmos viver em paz, o Espírito vai nos ajudar, o Espírito vai nos abençoar, e haverá orvalho na nossa casa, haverá orvalho na nossa igreja. Não seremos uma terra seca, desértica, uma terra árida, improdutiva. Seremos uma terra fértil e produziremos frutos para Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. É isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Você acha que Deus quer? Olha, eu estou achando que o Botelho e a Ana estão muito felizes, eu não está me incomodando, deixa eu arranjar uma briguinha para eles ali. Deus não quer isso. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, porque a paz de Cristo excede todo entendimento. E essa paz de Cristo começa no nosso coração, irmãos, na nossa vida, nesse conflito nosso, nesses traumas, eu não estou dizendo que a gente não tenha percurso às vezes ruim, difíceis. Tem muita gente aqui, se for ouvir história de todo mundo, tem gente aqui que tem histórias, né? Eu em atendimento já ouvi histórias que eu digo: meu Deus do céu, como é que essa pessoa sobreviveu? Eu não estou falando de pessoas daqui não, porque eu atendo mais gente de fora do que daqui da igreja.
Como é que sobreviveu? Mas o Espírito de Deus traz esse orvalho para as nossas almas. Ele acalma a nossa inquietude. Ele abençoa a nossa vida. Sabe? E os nossos relacionamentos passam a ser união. E a gente precisa fazer esforço para isso. Olhe para a sua casa. O que é que atrapalha essa união? O que é que tira essa paz? Quais são os gatilhos que transformam em conflito? Ore nesse sentido. Tenha essa consciência. Tanto o marido como a esposa, filho com o pai, pai com os filhos. Tenha essa consciência. Veja o que está faltando. E aquilo que você não pode fazer, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Porque Ele nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito está interessado que a sua casa seja um lugar de bênção. O Espírito Santo está interessado, irmão. Deus está interessado, porque Ele diz assim, no final Ele diz assim, desce, como o vale quando desce sobre o monte Sião, ali o Senhor manda a sua bênção. Ali, vou ler do jeito que está aqui. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Olha, um lar vivo, não é um lar que tem pessoas vivas, né? Porque às vezes você tem um lar cheio de gente, todo mundo vivo, certo? Todo mundo com dinheiro, todo mundo bem, mas é um lar morto. É um lar morto, do ponto de vista de Deus. Não tem altar, não tem adoração, não tem paz, não tem alegria, não tem nada disso. E Deus quer a bênção da vida para sempre. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Isso inclui a sua família, isso inclui a sua casa, isso inclui a sua igreja, isso inclui, irmãos. Mas o segredo maior aqui é deixar descer o óleo sobre nossas cabeças, é descer o óleo do Espírito Santo sobre nossas vidas, sabe? E tomarmos decisões e posições, nos esforçarmos ao máximo para manter a unidade do Espírito, manter esta unidade do Espírito. O esforço é nosso, mas o Espírito Santo quer fazer. Mas você precisa tomar uma decisão na sua vida de buscar essa união. Quando fazemos assim, o óleo desce. Quando tomamos essa decisão, o orvalho vem sobre a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu deixei esse salmo porque eu falei do salmo 120 até o 134. Quem está na oração, cada dia eu falei de um salmo. E deixei para fechar o salmo 133. Sabe, uma das coisas que nós temos colocado aqui, e hoje eu fiquei muito feliz quando o Guilherme me deu o testemunho, a Guilherme e a Renata ali, dizendo: pastor, como foi bom esse núcleo de convivência na minha vida. Como foi bom. E foi o testemunho deles para mim. E eu fiquei extremamente feliz. Eu digo: Senhor, muito obrigado que nós estamos no caminho certo. Nós estamos fazendo aquilo que Tu queres, Senhor. Eu estou feliz, Senhor. Eu te louvo. Quantos querem louvar o Senhor? Eu louvo ao Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, você vê um testemunho desse. Se eu visse um testemunho desse, eu corria para estar junto de pessoas. Deus quer isso. Deus quer união. Ele não quer uma reunião. Ele não quer uma reunião de domingo aqui. Ele quer que a gente faça vínculos, que a gente cuide um dos outros, que a gente abençoe um dos outros. Agora mesmo, por exemplo, o amor, o carinho que eu vi do Plenitude com a Samua. Eu fico pensando assim, às vezes, vamos pensar aqui, se não tem nada disso, a igreja tem uma porção de idosos,
Às vezes um idoso desse vai para o hospital, ninguém nem sabe. Às vezes nem um pastor vai saber. Mas olha como mobilizou a igreja, todo mundo. A Samu ligou para Ana e disse: oh, pastora, eu estou doido para voltar para a igreja, eu estou doida para voltar para a igreja, eu quero estar na minha família, eu quero estar na minha família. Sabe, às vezes, irmãos, esse núcleo, às vezes que muitas pessoas desdenham, que não dá importância, mas às vezes, irmãos, é a única coisa que uma pessoa idosa tem na vida de uma comunidade social, de vínculo. Eu vi o testemunho da Gerri lá também. Gerri, eu fui no núcleo lá da Despertar, não foi? Despertar no Ágape, não é isso, Malca? Cadê a Malca? Eu estava aí, Malca? Ágape. Eu fui lá e foi o aniversário da Gerri. Comemos um bolo maravilhoso. Não vou falar de bolo aqui agora, não. Mas comemos um bolo maravilhoso lá, feito pela Hélida. E a Gerri deu testemunho. Ela disse: olha, pastor, hoje aconteceu uma coisa muito ruim para mim, mas muito ruim. Eu venho carregar minhas baterias aqui. Eu vi o testemunho da irmã Shirley e do irmão Brito. Eu ouvi. A irmã Shirley está aí? Está não? A irmã Shirley diz assim: pastor, eu sou outra pessoa. Ela falou isso para mim. Eu sou outra pessoa depois do núcleo. Eu sou falante agora, porque ela não falava. Ela disse que vivia oprimida e se libertou na convivência com os irmãos. Que coisa linda, irmãos. Sabe, quando eu ouço isso, às vezes eu fico assim pensando: Senhor, será que eu estou no caminho certo, Senhor? Será que é isso mesmo que Tu queres? Aí Deus vem me dar um banho de fé através dos testemunhos. Aí eu digo: glória a Deus, porque nós estamos fazendo a coisa certa. É isso, porque que intera para Davi, o que era importante era a união do povo, não era o fato dele ser rei, ser o soberano da nação, mas para ele era a unidade do povo que era importante. Quão bom e quão suave é quando os irmãos vivem em união. O rei não precisava do povo. O povo normalmente é usado pelo rei, é manipulado pelo rei, é explorado pelo rei. Mas Davi, esse rei messiânico, que olha para o povo e diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nesta noite eu digo para você, meu irmão e irmã, o Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui, porque Ele é o grande rei, e Ele está dizendo para mim e para você: quão bom e quão suave é que nós vivamos em união.